Fala pessoal, tudo bom? Max Cardoso por aqui. Finalmente abri o meu canal e eu quero dedicar os domingos, dia do Senhor, para a gente fazer algumas meditações, né? Trazer algumas meditações para vocês. Bem, acho que todo mundo sabe que a leitura da Bíblia é muito importante para o cristianismo. Não existe vida espiritual verdadeira sem leitura da Bíblia. Então, para a pessoa ter uma vida espiritual, para a pessoa ser cristão, ela precisa dedicar pelo menos alguns minutos, olha, aqui eu estou falando de mínimo, hein? Pelo menos alguns minutos diários para a leitura da Bíblia. Tá? É óbvio que quando você pensa nisso, você pensa o seguinte: poxa, mas a Bíblia é imensa, né? São 73 livros e alguns livros são muito complicados de entender. As pessoas que me perguntam sobre o que ler na Bíblia, eu sempre respondo: tem que ler bastante os 4 evangelhos, principalmente se você nunca leu a Bíblia. Porque um dos erros mais comuns para quem nunca leu a Bíblia é querer começar pelo Gênesis, por exemplo. Olha, o Gênesis é um dos livros mais complexos para você entender da palavra de Deus. Então, sempre falo isso. Tente ler sempre os 4 evangelhos, né? Se concentra ali. Principalmente se você nunca leu a Bíblia, então começa ali do Evangelho de Mateus e vai seguindo, vai seguindo, né? É muito importante que você que nunca leu não comece do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é bem mais difícil de compreender, mais difícil a compreensão. Então pega ali Mateus, né, o primeiro evangelho, início do Novo Testamento. O Novo Testamento costuma ser bem mais fácil de você compreender. Mas principalmente os evangelhos. Os evangelhos são uma experiência muito profunda da palavra de Deus, que a gente tem que estar em contato todos os dias, pelo menos alguns minutos, tira alguns minutinhos do seu dia para isso. Mas, é claro, né, se o objetivo é tirar o maior proveito possível da leitura da palavra de Deus, qual que é a melhor maneira de você fazer isso, né? E sempre quando a gente põe essas grandes perguntas, essas perguntas mais profundas, essas perguntas que tocam na essência de coisas muito importantes, qual que é a melhor maneira de você responder a isso? Qual que é o melhor lugar onde você busca a resposta para as grandes perguntas? Você tem que buscar as respostas dos grandes sábios. O que os grandes sábios da história do cristianismo responderam a essa pergunta? Como que eles indicavam as pessoas para ler a palavra de Deus? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a palavra de Deus, né, a Bíblia, ela não é um romance qualquer. Você não pode pegar os evangelhos para ler e achar que é mais um romancezinho, mais um livro que você está lendo, é uma história que conta algo de um passado longínquo, né, em um lugar muito distante. Não, não é isso. Você não pode ficar com isso na sua cabeça, né? Esse não pode ser a maneira com que você, o estado de espírito que você pega para ler a Bíblia. Você tem que fazer daquela leitura algo muito atual. Você tem que fazer da leitura da Bíblia algo que vai te trazer, né, e principalmente dos evangelhos, algo que vai te trazer, né, uma mensagem para você aqui e agora. Tá? É uma palavra que está falando com você hoje, naquele momento ali que você está lendo. Ela foi feita para isso. Tá? Os evangelhos, eles contam a história de Jesus e normalmente ele está cheio de relatos contando encontros de pessoas com Jesus. Então, a ideia dos evangelhos, um dos objetivos dos evangelistas, era fazer com que quem estivesse lendo, que o leitor também tivesse esse encontro com Cristo, através dos relatos das pessoas que encontraram Jesus naquela época. Então não é uma coisa distante, tá? Que aconteceu no passado longínquo, numa terra distante. Não. É você, pelo encontro, ao ler o encontro que as pessoas tiveram com Jesus, você vai ter esse encontro com Jesus também, através da leitura daqueles relatos. Para vocês terem uma ideia, tem um grande sábio do cristianismo do século III que se chama Orígenes.
E em um dos seus escritos, Orígenes, ele é um grande sábio no sentido de tirar proveito espiritual da Bíblia. Ele fala muito sobre esse sentido espiritual da palavra de Deus. E um dos seus escritos, quando ele comenta aquela passagem da mulher que sofria, né, um fluxo de sangue por muito tempo, e aí ela consegue tocar a veste de Jesus e ficar curada, quando Orígenes comenta a passagem, ele diz assim, que hoje as vestes de Cristo são as letras do Evangelho. Então, é esse o Espírito. Essa é a essência. Essa é uma das grandes chaves de leitura do Evangelho. Aquelas letras, aquelas palavras são os instrumentos para você que está lendo, nós, todos que leem o Evangelho, encontrarem com Cristo. Mas encontrar mesmo, de uma maneira real, de uma maneira concreta, de uma maneira pessoal. As palavras do Evangelho, elas querem fazer com que você encontre o Cristo hoje, também, no momento em que você está lendo aquela passagem. Tá? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso na prática. Né? Por exemplo, se a gente pegar aqui, tá? Estou com uma Bíblia aqui, se a gente pegar o Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52, que conta a história da cura do cego do Bartimeu. Eu vou ler aqui para vocês, vale a pena, né, ouvir um pouco a palavra de Deus e depois a gente comenta. Tá? E a palavra diz o seguinte: e chegaram a Jericó, e ao sair de Jericó, ele e seus discípulos, e uma turba considerável, o filho de Timóteo, Bartimeu, um cego mendigo, estava sentado à beira do caminho. E quando ouviu dizer que era Jesus, o Nazareno, começou a dar gritos e dizer: Filho de Davi, tem piedade de mim. E eles reclamaram para que se calasse. Mas ele gritava muito mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E detendo-se Jesus, disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, tirando de si a capa, levantou-se de um salto e veio a Jesus. E dirigindo-se a ele, disse a Jesus: Que queres que faça contigo? E o cego disse: Rabone, que eu recupere a vista. E Jesus lhe disse: Anda, tua fé te salvou. E no mesmo instante ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Então, quando você ouve essa palavra, né, quando você está lendo o Evangelho e você encontra um relato desse, que é um encontro de uma pessoa com Jesus, o que você tem que pensar? Né? Que essa pessoa, Bartimeu, o cego, é você. Pois é você mesmo, você que está lendo. Você é aquele cego. Nós somos aquele cego. Só que a nossa cegueira é uma cegueira espiritual, uma cegueira causada pelo pecado, é uma cegueira da alma. O seu corpo pode estar vendo, mas a alma sofre de uma cegueira, que é a cegueira do pecado. E aí, quando Bartimeu fala para Jesus: Filho de Davi, tem piedade de mim, você tem que pensar o seguinte: é você quem está falando isso para Jesus. Quando você lê a palavra de Deus, você tem que dizer, junto com aquele cego, né? Porque você é o cego. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Você pode repetir, inclusive, né, mais uma vez: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Você vai repetindo essa palavra. É orar com a palavra de Deus. É fazer da palavra de Deus as suas palavras. E não tem oração mais eficaz que essa. Né? A oração pessoal. A oração pessoal a oração pessoal mais eficaz é aquela que você reza com as próprias palavras que Deus te deu através dos evangelhos. E depois Jesus segue: O que queres que eu te faça? E aí você tem que pensar que é Jesus falando para você. Imagina o Cristo falando para você: O que queres que eu te faça? Né? E isso não é
como uma imaginação simples, é real, ele realmente está falando para você, através da palavra de Deus, isso. O que queres que eu te faça? E aí você responde como cego. Continua, é você, nesse diálogo com Cristo. Senhor, que eu veja. Domine ut videm. Senhor, que eu veja aquilo que eu tenho que fazer hoje, aquilo que é a sua vontade para mim. Senhor, que eu veja quem vai precisar da minha ajuda. Você vai repetindo essa palavra, né, como se fosse sua. Você tem que ir fazendo da palavra de Deus as suas palavras. Você tem que transformar a palavra de Deus em vida. Você tem que transformar ela em vida para você. Essa é uma das grandes chaves de leitura da palavra de Deus. Você vai rezando com aquela palavra. E, de fato, você vai perceber que você vai encontrando o próprio Cristo, assim como aquelas pessoas há 2000 anos atrás encontraram Cristo. Espero que esse vídeo ajude vocês. E a ideia é todo domingo trazer aqui uma meditação para vocês. Tá? É muito importante ter uma vida espiritual, é muito importante buscar intimidade com Deus. Nos outros dias da semana eu vou tentar trazer outros temas, né? Principalmente temas filosóficos, formação intelectual também. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.